maio deste ano, quantos anos ele completou? Em que ano ele completará 60 anos? Bom, primeiro, a resposta depende do ano em que essa tarefa, essa atividade está sendo realizada, certo? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Nós não estamos no ano de 2020, você vai fazer 2020 menos 1965, que é o ano que ele nasceu. E quando você faz isso, você descobre que ele ainda tem 55 anos. Então, a pergunta é, em que ano ele completará? Então, a primeira pergunta. Em maio deste ano, quantos anos ele completou? Ele completou 55 anos, tá? Por que eu posso falar isso? Porque nós estamos no mês de agosto já, né? Hoje, pra mim, aqui já é 1º de agosto, tá? Então, ele já completou 55 anos. Quando ele vai completar 60? Daqui 5 anos, então, em 2025, tá bom? 2. A dona Cidinha completou 53 anos em fevereiro. Em que ano ela completará 60 anos? Veja bem, ó. Essa resposta também, ela depende do ano que a gente está. No caso, se ela completou 53, vamos pensar lá. No número 1, o seu Micael, ele tem 55, certo? Ele nasceu em 1965, tá? E ele tem 55 anos. No caso aqui, a dona Cidinha, ela completou 53. Então, ela nasceu 2 anos, ela é 2 anos mais nova que ele. Então, ela nasceu 2 anos depois dele, que é 1967, certo? Entenderam? Então, se ele vai completar 60 anos em 2025, ela vai completar em 2027, porque ela é 2 anos mais nova que ele, tá bom? Aí, agora vamos para a página... Deixa eu ver, acho que agora já foi, né, gente? Acabou nada. Aí, a última semana eu dei para vocês da página 138 a 142, certo? O que a gente trabalhou aqui? A gente continuou trabalhando os perímetros de figuras, né, de polígonos, tá? Aí, nós temos aqui uma medida de contorno, nós temos o perímetro, a medida de contorno, chamamos perímetro a medida de contorno de uma figura, gente. A gente já sabe, mas tudo bem. Isso aqui tava facinho, então eu só vou dar a resposta, porque todo mundo acertou, porque vocês são mega top. Vamos lá, número 1, resolvo. Uma quadra de futebol de salão oficial tem 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Qual o perímetro dessa quadra? 120 metros, tá? Em um terreno retangular, o comprimento mede 20 metros e o perímetro é de 78 metros. Qual a largura desse terreno? Então, se o perímetro, se é uma figura retangular, tem 20 metros mais 20 metros, dá 40, certo? Se deu 78 metros o perímetro, 40 para 78, falta quanto? Falta 38. Se eu dividir por 2, dá quanto? Dá 19, tá? 19 mais 19, que é a largura. Qual é o perímetro de uma figura triangular de lados 17, 22 e 16 centímetros? 55 centímetros. 2. Paulo quis saber se só podemos calcular o perímetro de figuras poligonais. O que você poderia responder a ele? Não, de jeito nenhum. 3. A professora Isabel desenhou 2 retângulos e perguntou em qual deles o perímetro é maior. Não tem maior aí, tá? É o mesmo perímetro, porque os dois têm 130 metros, tá? Só é diferente o comprimento, a largura, mas é o mesmo tanto, no fim das contas. Um é mais comprido e o outro é mais largo. O 139. Número 1. Para cercar este canteiro que mede 1,5 de largura por 8 de comprimento, são necessários quantos metros de tela? São necessários 19 metros, né, gente? 2. Os alunos da professora Isabel foram visitar um estádio de futebol. Eles deram 3 voltas completas no campo, que tem 105 metros de comprimento por 75 de largura. Quantos metros eles percorreram? Peraí. Vamos lá. Vamos relembrar aqui. Então, presta atenção. Os alunos da professora Isabel foram visitar um estádio de futebol. Eles deram 3 voltas completas no campo,
que tem 105 metros de comprimento e 75 de largura. Deram 3 voltas. O que eu faço? Primeiro eu descubro o perímetro inteiro. O que eu faço? Faço a soma de todos os lados, certo? Não foi 3 voltas? Eu vou fazer vezes 3, que vai dar 1.080 metros, tá bom? Foi só para relembrar para quem esqueceu. 3. Sabendo que o senhor Silvio vai usar 20 metros de arame para cercar um canteiro em forma de quadrado, qual é a medida de cada lado do canteiro? Gente, 20 divide por quanto? Então, por 4, que vai dar 5. 5 metros, tá? Número 4. O senhor Silvio vai cercar um canteiro retangular, medindo 8,5 metros e 6,5 metros. Se é retangular, então, o comprimento normalmente é maior. Normalmente não, ele é maior do que a largura. Então, é 8,5 de largura e 6,5. Ele vai dar 2 voltas de arame. O que eu vou fazer? Primeiro, eu descubro o perímetro. 8,5 mais 6,5. Certo? Depois, o que eu faço? Eu faço vezes 2, né? Que vai dar quanto? Vai dar 60 metros, tá? Porque 8,5 mais 6,5 vezes 2 vai dar 30. Então, vezes 2 é 60, tá? Aí, o 40... deixa eu ver. 138, tá. Aí tem, aqui nós estamos mexendo um pouco com grandezas proporcionais, né? Problemas que envolvem a repartição de um todo em 2 partes proporcionais. Então, aqui nós temos placas de trânsito, né? Aí tem assim, ó. Fabrício tem 90 figurinhas repetidas e vai dá-las para suas irmãs Tamires e Maria Beatriz. Tamires deve receber o dobro da quantidade de Maria. Como ele pode realizar essa distribuição? Gente, nesse caso, como que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai dividir em 2, certo? Isso daí era a resposta pessoal, tá? Então, vamos pôr aqui, ele vai dividir em 2, tá bom? Ele tem 60 figurinhas, então 30 para cada uma. Só que ele fala que a Tamires vai receber o dobro, não é isso? Tamires deve receber o dobro da quantidade de Maria, tá? Ó, então ele tem 90 figurinhas. Peraí, como que a gente podia fazer para ficar mais fácil para vocês? Ele poderia fazer 3 grupos, tá? Com a mesma quantidade de figurinhas. E dar 2 deles para Tamires e 1 para Maria Beatriz, porque o dobro de 1 é 2, né? Ficava mais fácil se fizesse assim para não ficar muito complicado. Quantas figurinhas cada uma delas deve receber? Então, Tamires receberá 60 e Maria Beatriz receberá 30. Entenderam? Porque 30, se eu dou 30 para uma e ele tem 90 para dividir, então 30 para uma, 60 para outra, porque o dobro de 30 é 60, certo? 30 mais 60 dá quanto? Dá 90. Por isso que eu pensei nos 3 grupos, tá vendo? Fiz 3 grupos, então a gente pensa assim, deve ficar mais fácil na hora de você resolver. Depois, no número 141, tá a possibilidade de escolha. Sempre cai em provas e tal, algumas atividades, problemas desse tipo, né? Então, vamos lá. Possibilidade de escolha. Todos os dias, Mateus passa o final da tarde com seu avô. Nessa semana, eles combinaram de iniciar a leitura de um livro e comer uma fruta. Mateus escolheu 3 livros. Um de fábulas, um de aventura e um de ficção. Separou também 3 tipos de frutas. Laranja, maçã e pera. Ele começou a desenhar uma árvore de possibilidades, né? Aí tem a árvore aí, a fábula e tal. Complete-a e determine de quantas maneiras diferentes ele pode escolher um livro e uma fruta. Ele pode escolher 9, né? 3 vezes 3, de maneiras diferentes. 9 maneiras diferentes. 3 mais 3 mais 3 dá 9, ou 3 vezes 3, tá? A 141 era o mesmo tipo de exercício. Aí vem a letra A. De quantas maneiras diferentes Mateus pode pintar as 3 figuras nessa condição? De 12, né, gente? 12 maneiras diferentes, tá? B.
Mateus disse a seu avô que para responder fez uma árvore de possibilidades. Complete o desenho de Mateus e veja se ele acertou. Então, vamos lá. Quando ele fez aqui primeiro passo, ele pintou. Então, ele pintou de vermelho, de verde. Qual seria a última cor? Seria amarelo. Depois, ele colocou lá, na segundo passo, a pintura do quadrado. Então, ele colocou um quadrado azul, um quadrado laranja, né? Aí, no verde, ele colocou um azul. Qual seria o outro? Laranja. No terceiro, a mesma coisa, azul e laranja. Aí, no terceiro passo, ele fez, ó, um triângulo, um meio roxo, sei lá, e um rosa. Seria um rosa, tá? Daí, do laranja, ele seria um azul, azul escuro, não é roxo, não, é azul escuro. É que pra mim, tá uma outra cor. E aí, então, no laranja seria um azul escuro de novo e um rosa, porque tá ali. E sempre até o fim, azul escuro e rosa, tá? Depois, esse é o 142, acho que acabou. Agora acabou! Uhul! Agora só pra semana que vem, tá? Então, matemática acabou, vou terminar português agora. E semana que vem eu vou fazer o vídeo. Lembrando, vídeo correção só vou fazer se vocês estiverem acessando. Se vocês acessarem esse. Do contrário, acabou e acabou mesmo. Porque aí não é justo comigo, não é justo com os alunos que estão se esforçando. Combinado?